também com esse tipo de episódio, né, uma tentativa mais voraz ali de se mexer no tabuleiro, de tentar acertar ali, fazer um acerto internacional, assim, envolvendo coisas, né, que dizem muito respeito à existência humana, né, a continuidade da existência humana, que é uma guerra nuclear. E o Lula tentou meter o seu bedelho ali, quando era presidente, no seu último ano. Tá na Piauí, com muitos detalhes, não poderia deixar de indicar e de trazer um pouco dessa história, sem tantos detalhes, apesar de eu ter lido hoje, mas não vou trazer tantos detalhes, vocês leiam aí e depois me falem. O Brasil sempre teve uma tradição na diplomacia, né? Principalmente depois da formação da República, a gente passou pelo Oswaldo Aranha, que inclusive assinou o Tratado de Criação do Estado de Israel. Tem esse episódio do Lula que é marcante pra caramba, e tudo isso está indo ralo abaixo, né? Tá sendo jogado no lixo essa história a troco dessa filosofia antiglobalista, anticomunista, sei lá, que comunista que eles estão caçando até hoje. Eu acho que, para mensurar o tamanho dessa paranoia, o Intercept divulgou uns documentos do Exército, uma reportagem antiga. Antiga não, né? Início do ano, final do ano passado, de uma ocupação, um plano de ocupação do norte do Brasil. E o principal motivo dessa ocupação do norte do Brasil era o medo da invasão chinesa do território brasileiro pelo território do Suriname. Então, eles estavam fazendo um plano de expansão para ocupar aquela área para evitar uma invasão chinesa. Assim, eu acho que fica claro um pouco o delírio do pessoal, né? E o quão forte eles compraram essa história de que existe o fantasma do comunismo, o fantasma vermelho, vai ressuscitar Che Guevara, Jango, todo mundo para vir aqui fazer reforma agrária e tirar Tucson do classe média alta. Entendeu? Quanto ao plano dos Estados Unidos, eu acho que é isso. O que eles querem é transformar o Brasil numa grande fazenda, isolar. Quanto mais isolado a gente estiver, mais dependente deles a gente vai ser. Então, assim, no meu conceito, o Brasil, a única forma dele ser independente e conseguir ter progresso, prosperar, é ter uma indústria própria de artigos básicos. Por exemplo, a gente tem o petróleo, não consegue transformar nosso petróleo em combustível para alimentar, por exemplo, uma força armada, um exército. E a gente fica dependente de quem? Das superpotências, que é os Estados Unidos hoje, apesar de estar se agarrando nos últimos fios de vida do capitalismo aí para se manter, o Brasil, infelizmente, escolheu fazer parte desse grito final deles aí. Então, assim como na educação, a perspectiva para as relações internacionais do Brasil não vão bem. Pois é, né? Porque, inclusive, além dos Estados Unidos, né, terem impedido a entrada dos brasileiros, outros países estão fazendo a mesma coisa. Inclusive os nossos vizinhos aqui de continente, né? Que temem que o descaso brasileiro respingue em seus países. O Paraguai fechou as fronteiras do país por temer, né, que a situação caótica vivida pelo Brasil chegue ao país. A Argentina e o Uruguai também reforçaram o controle nas fronteiras, levando motoristas de caminhão brasileiros a sofrerem discriminação pelas autoridades estrangeiras nesses últimos dias. Na Colômbia, o maior número de casos do coronavírus está numa cidade amazônica que faz fronteira com o Brasil. O ministro da Saúde colombiano atribuiu o problema à falta de diálogo com as autoridades brasileiras. Na Bolívia, o quadro também se repete. Assim, as cidades que fazem fronteira com o Brasil estão entre as que mais têm casos no país. Isso é muito, muito impressionante. Assim, realmente a Venezuela estava certa ao denunciar o Brasil como ameaça, porque todos os países ao nosso redor, que o nosso país é o maior da América Latina, e assim, é o país mais relevante da América Latina também, a gente virou uma bomba relógio, a gente está atrapalhando as outras pessoas, a gente está atrapalhando os outros esforços, né, com essa visão cega, essa visão de extrema direita, essa visão que está sendo inclusive propagada por pessoas que não estão levando a sério por achar que está tudo bem, achar que mesmo que quem não é bolsonarista, que está fazendo festa, que está quebrando a quarentena, que está contribuindo para essa loucura que está sendo criticada mundo afora, você está ajudando. O Brasil acho que vai pagar um preço
muito caro e irônico. Acho que porque quando a gente começa a ver com o distanciamento do tempo, a gente vai ver o coronavírus e como vai ser o Brasil, vai ser visto. O vírus vai ser chamado de Brazilian Virus. Não vai ser o... E aí, o brasileiro que quis imitar o Trump, que fica de vírus chinês, vai colar o Brazilian Virus, velho. Vocês vão ver o que vai acontecer e o brasileiro não vai ter o que fazer porque ficou indo nessa onda americana. Vai ser... Porque, gente, como que pode? O que a gente tem visto aqui no país, rapidinho, né? Já aproveitando a deixa pra falar, o Campeonato Carioca, gente. O Rio de Janeiro, né? Quase um epicentro do coronavírus e os caras vão voltar já a competir nesta quinta-feira, né? O Flamengo, quando sai esse episódio, o Flamengo vai entrar em campo provavelmente sem televisão, só por birra mesmo, porque não tem acerto com a Globo, não pode ter torcida, então vai jogar pra ninguém. Só não vai jogar pra ninguém porque o presidente Bolsonaro falou que vai, né? Segundo o próprio Crivella. Então, assim, até li um tweet a respeito disso, né? Representa o grande nada que é esse governo Jair Bolsonaro, um jogo para ninguém ver, apenas o presidente em meio a uma pandemia. E uma baita bagunça, né? O Vasco topou jogar, o Botafogo e o Fluminense não vão jogar. Um desrespeito ao Botafogo e o Fluminense, né? Então, quer dizer, o futebol carioca é o Flamengo, então. O Flamengo é dono do futebol carioca só porque tem a maior torcida, só porque tem mais dinheiro. Então, o futebol é assim, então. Quem tem mais, manda mais, pode mais e vai falar o que vai acontecer, né? Faça meu favor, né? Pelo amor de Deus. Isso é ridículo o que está acontecendo no Brasil. O Botafogo e o Fluminense tem que sair da FERJ, da federação, e nunca mais voltar com o que está acontecendo. Isso é inaceitável. Então, por essas e outras, que vamos virar o Brazilian Virus. Vamos ter vai ser o vírus brasileiro. Igual não tem a gripe espanhola, porque não foi a Espanha que começou com a gripe espanhola, se eu não estou enganado. Vai ser a gripe brasileira, meu amigo. Vamos passar a maior vergonha internacional e ficou sendo cadelinha, né? Cadelinha de Trump. Vírus chinês, vírus brasileiro. Toma mais essa, brasileiro vira-lata ridículo. Aguenta agora essa desvalorização, né, internacional do país. Que isso? O que fizeram com o nosso Brasil? Os anos 90 já nos deu uma música que fala bem sobre isso, né? Não era amor, era cilada. Não era amor, não era amor, era cilada. Pro Bolsonaro só resta amargar em posição fetal na sua cama a traição do seu ídolo. E quer dizer, como ele vem seguindo mais um modus operandi do governo Bolsonaro, ele simplesmente vai ignorar esse fato, né? Ele vai fingir que tá tudo bem. Para terminar com um assunto apocalíptico, né, que é o que a gente normalmente gosta, a Índia e a China, que são as duas nações mais populosas do mundo, né, numa reportagem da Vox, inclusive essas são duas potências nucleares, estão no meio da sua crise mais severa em décadas. E não está claro ainda como que as duas nações vão atuar, apesar dos ânimos terem se apaziguado um pouco nessa última quarta-feira. Pelo menos 20 tropas indianas do exército foram mortas numa batalha com forças chinesas no Vale Galwan, que é um território disputado entre os dois países na região de Ladakh. Na segunda-feira, no dia 15 de junho, de acordo com o exército da Índia, né? Enquanto isso, há relatos de que houve 43 baixas entre as tropas chinesas. Ainda assim, esse é o conflito mais mortal entre esses dois países na fronteira desde 1967. E só para contextualizar, né, há cerca de 80 anos, a Índia e a China brigam por uma fronteira de quase 2.200 milhas que atravessa o Himalaia, às vezes entrando em combate entre os exércitos deles por conta dessas reivindicações, né? E apesar de mais de 20 rodadas de negociações, elas não chegaram nem perto de concordar com a maioria das fronteiras, o que continua gerando uma tensão enorme entre Pequim e Nova Delhi, né? Entre esses dois titãs globais. Estamos no meio de uma pandemia, há risco de um aumento das violências entre esses dois países, né? Super populosos, inclusive, como o Rômulo Neves, nosso entrevistado,
falou, né? A Índia talvez seja o próximo epicentro desse coronavírus. E o que me dá mais medo é que são dois países, né? Entre essas faíscas aí que normalmente podem deixar a população um pouco revoltada, terem bombas nucleares, né? Assim, é um botão ali que hoje em dia, a gente teve o exemplo de Hiroshima e Nagasaki, mas aquelas foram as primeiras bombas, gente. O Lula tentou, hein? O Lula tentou. Aquelas foram as primeiras bombas e hoje as bombas nucleares estão 200, 500 vezes mais potentes. A gente não sabe o que aconteceria se explodissem uma porcaria dessa hoje no mundo atual, né? Que já está passando por momentos de crise, que já não aguenta mais esse descaso, essa politicagem humana em prol do capital, em prol do dinheiro. Chega, é hora de mais empatia, é hora de tentar construir um mundo, é hora de a gente lutar contra a crise climática que vai acontecer e vai ser uma crise que vai matar bilhões de pessoas daqui 50 anos. E a gente... O mundo precisa se unir para entender que essa é a grande ameaça, esse é o grande problema, e paz tem que ser mantida, e governos não autoritários, e pensar como a humanidade vai prosseguir no futuro, né? Não vai ser com a economia neoliberal ultraliberalista que está destruindo países como o nosso, não vai ser através de guerra, não vai ser através de explosão de bomba nuclear, nem de isolamento diplomático. Só que o problema é que eu tô começando a achar que é um bom negócio deixar o pau torar com o clima, porque tá bom, então é garantir, então daqui 50 anos vai acabar a humanidade. Nossa, graças a Deus, que bom. Se a gente conseguir acabar com a humanidade, tá bom, gente, porque só piora. Por que então eu vou deixar o mundo pra galera destruir mais, né? Tô entrando meio nessa filosofia do cara que tá furando a quarentena. Eu fico até desesperançoso de pensar como vai ser a nossa humanidade daqui 50 anos, se já tá ruim desse jeito já. Então às vezes é melhor entregar, falar, natureza, vem, nos consuma. E aí crie do zero alguma outra coisa aí, algum outro ser menos inteligente, né? Talvez, porque acho que é mais interessante talvez criar um negócio mais... fazer uma sociedade só de cachorro, sei lá, velho. O cachorro acho que ele não tem a capacidade de destruir o mundo, né? Então, sei lá, que venha que o sol nos consuma logo e que só venha cachorro, seja uma sociedade só de cachorro. É isso que eu desejo. Cachorros caramelos, cachorro... Esse é o mundo que eu quero, o novo mundo. Sem máquina, sem gente, só com cachorro. Um bom mundo, com certeza. E para contribuir para a trama apocalíptica que o Léo mencionou no começo, a gente pode colocar o ingrediente aí que esse conflito é fruto da herança britânica, né? Como sempre, tudo que o Império Britânico toca, quando ele deixa, se torna guerra. A gente tem isso na Palestina até hoje, o Egito, logo depois da desocupação inglesa, foi palco de revolução civil. Índia, China e Paquistão, né? Porque aquela região também, até certo ponto e até certa data, era contestada pelo Paquistão, uma tríplice treta ali entre os asiáticos, ambos, os três, com bombas nucleares. Então, assim, quanto antes apagar esse incêndio, melhor para o mundo, né? Nações de bilhões brigando não é bom resultado para ninguém. Você falou do futebol, vocês viram quem estava na posse hoje do Fábio Faria? Sim, Felipe Melo e... Alexander Duck. Exatamente. E o Bolsonaro falou para Felipe Melo que vai erguer a taça do Mundial com ele, hein? E aí o Palmeiras precisa vir se pronunciar para falar, nós não somos políticos, sabe? É complicado esse negócio, hein? O Bolsonaro tá queimando o filme do palmeirense, hein? Pô, só lamento pelos amigos palmeirenses, porque... Nossa, mãe do céu. Se eu não me engano, Carla Zambelli é palmeirense também. Palmeirense também. Nossa, lamento. Palmeirenses antifascistas, mandem mensagem pro Coronga. A gente quer abraçar vocês, pra vocês não ficarem tristes de ter que aguentar Felipe Melo, ter que aguentar Bolsonaro, Carla Zambelli. Tá louco, pelo amor de Deus, ninguém merece. Funda de novo, né? O palmeirense não merece
essa alcunha, esse fado a carregar, viu? Bolsonaro, esqueça o Palmeiras, pelos meus amigos palmeirenses, esqueça o Palmeiras. Deixa o Palmeiras quieto, pelo amor de Deus. Quando surge ao viver de